Graça e paz. Como que os irmãos estão? Estão bem? Graças a Deus. Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E a nossa intenção, irmãos, é ler mesmo a palavra de Deus e deixar que ela fale ao nosso coração. Eu amo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E nós temos que conhecer a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Por que nós devemos conhecer a palavra de Deus? Em primeiro lugar, para conhecer Cristo, para conhecer a sua vontade para a nossa vida e para conhecer os propósitos de Deus para este mundo. Isso significa, irmãos, que o nosso foco é o Senhor mesmo, é Cristo. Hoje nós vamos começar o capítulo 2. Uma nova sessão tem início neste capítulo 2, onde Paulo apresenta a experiência de Cristo, a nossa experiência com Cristo na cruz, porque Ele desceu até a morte e morte de cruz. E também as características daqueles que, juntamente com Cristo, passaram pelo Calvário, pela cruz do Calvário. Então vamos ouvir a leitura do capítulo 2, versículos 1 ao 4, e que Deus, é a minha oração, revele a sua palavra aos nossos corações. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Gostaria de começar pensando esta expressão em Cristo. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, também é em Cristo. Alguma comunhão em Cristo, comunhão do Espírito. Se há entranhados afetos e misericórdia, e tudo isto é em Cristo. Eu gostaria de ler aqui este versículo 1 em duas versões diferentes. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam
do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Aquela versão, linguagem de hoje. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Aqui é aquela versão chamada NVI. Essa preposição em está mostrando exatamente a união profunda do crente com Cristo, entre nós e Cristo. A nossa identificação com Cristo. Em Cristo é uma expressão que Paulo usa com frequência. Um estudo mais detalhado dessas palavras nos levaria ao sentido de dentro de Cristo ou em união com Cristo. Uma união tão perfeita, uma união tão profunda, perfeita, em que o objeto envolvido é absorvido internamente por aquele que o envolve. Essa união com Cristo seria mais bem compreendida quando nós nos vemos dentro dele e ele dentro de nós. Não é à toa, irmãos, que Paulo usou essa expressão diversas vezes para mostrar a relação de Cristo com a sua igreja. Todos os salvos estão em Cristo. Nenhum salvo está fora de Cristo. Porque fora de Cristo não há salvação nenhuma. Quem primeiro usou essa expressão foi o próprio Cristo. Em João capítulo 15, ele diz, só estou aqui fazendo a referência e já citando as palavras de Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou então, estai em mim e eu em vós. Paulo apenas traduziu como em Cristo. Toda experiência cristã reside nos pronomes e preposições. Me, mim, com, em, no, nele. A preposição em relação à nossa vida com Deus, com Cristo, é fundamental. Eu em Cristo, Cristo em mim. Isto é fundamental, é vital para o nosso relacionamento com o Senhor. Eu em Cristo e Cristo em mim. É a vida que Deus pensou para mim, para você, que Deus pensou para nós desde o início. Deus providenciou tudo que é necessário para a salvação em Cristo. Preste bem atenção que é tudo em Cristo. Fora de Cristo, Deus não tem nada para ninguém. Tudo que Deus tem para nós, Ele tem juntamente com Cristo. É uma coisa compartilhada, numa interação perfeita. Nós em Cristo e Cristo em nós. Como
estou em Cristo? Como que entrei nele e ele entrou em mim? Irmãos, eu só estou em Cristo porque Cristo me colocou nele. Eu não entrei em Cristo por minha conta. Eu não poderia, jamais. Eu só estou em Cristo porque Ele me colocou nele. Eu creio na palavra. Nós só estamos em Cristo porque Cristo fez este favor gracioso para nós, de nos colocar nele. E quando foi que Cristo nos colocou nele? Ele responde. João capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando ele foi levantado da terra, a cruz estava deitada e ele foi colocado nela e pregado, e a cruz foi levantada. E nesse gesto, nesse levantamento da cruz, nesse levantar da cruz, ele cumpriu a sua promessa que nos fez: atrairei todos a mim mesmo. Você crê? Eu creio. De sorte, irmãos, que desta atração em diante, nós estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Nele, na morte, na cruz, e nele, na ressurreição. Quando ele foi ressuscitado, nós também fomos juntamente com ele. Com Cristo morremos e também ressuscitamos. E agora Cristo está em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós fomos levados à morte com Cristo para sermos colocados nesta condição graciosa e libertadora. Não mais eu, mas Cristo em mim. Quando, pela graça de Deus, nós cremos a nossa morte e ressurreição em Cristo, o Filho de Deus, ele passa a viver em nosso interior. Ele se revela em nós, ele surge em nós para viver. Quando estamos em Cristo, tudo o que está em Cristo se tornou nosso em Cristo. Quando estamos em Cristo, recebemos tudo o que Cristo fez e cumpriu por nós. Deus colocou seu Filho na cruz, nos colocou em seu Filho. E agora, o seu Filho ressurreto é colocado em nós, para viver espontaneamente em nós, em todas as circunstâncias e situações. Experimentar a poderosa vida de Cristo é o que faz toda a diferença, irmãos. Experimentar a vida de Cristo em nós. Não é experimentar religião.
é experimentar a vida de Cristo em nós. Mas é preciso crer. É preciso crer. É acerca disso que o apóstolo Paulo está tratando com os filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados, é coisa dentro da gente. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Esse se há, se existe, não significa dúvida. A construção do texto grego mostra que poderia traduzir já que. Paulo, creio eu, está mostrando a lei da coerência evangélica. Antes de ter e manifestar, é preciso receber. Se você não recebeu, se você não tem em você, não tem como manifestar. Nós só podemos usar ou colocar em prática o que nós recebemos. Se há, o que tem em nós? Que Paulo está dizendo se há. Ele diz aí no texto: exortação, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos de misericórdia. Isso tudo, irmãos, é em Cristo. Fora de Cristo não tem nada. Tudo o que somos e manifestamos é em Cristo. É uma questão de transferência dele para nós. Essas coisas estão em Cristo e Cristo está em nós. A experiência em Cristo é a base de tudo o que Deus tem para nós. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Viver em união com Cristo em todos os momentos, em todas as ocasiões. É o que diz aí. Em Cristo tem dois lados. Nós em Cristo e Cristo em nós. Aqui temos a obra da cruz e a ressurreição. Tanto a obra da cruz como a ressurreição são experiências compartilhadas conosco. Irmãos, essa nossa união com Cristo é assunto da oração de Jesus, da sua oração. É assunto. João capítulo 14, primeiramente, a oração de Jesus acontece em todo o capítulo 17 de João, mas vamos ver aí antes João capítulo 14, versículo 19 e 20. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais,
Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isto é na noite, a última noite de Jesus, porque ele vai ser preso depois disso. E João 17, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Você vê que Jesus está pedindo ao Pai, e a gente vê duas coisas aí. E se Jesus está pedindo, é porque é importante. Ele diz aí, para que o amor do Pai estivesse neles. Neles quem? Os discípulos que estavam com ele e todos aqueles que ainda iriam crer nele. Portanto, nós também, para que o amor do Pai estivesse nele, para que o próprio Cristo estivesse neles. Então, o assunto aqui da oração de Jesus. Deus uniu-nos ao seu Filho, e agora dele, do Filho de Deus, derivamos a vida e tudo mais. Porque ele pessoalmente habita em nós, mora em nós. Não só mora em nós, mas também vive em nós. Não só vive em nós, mas também é a nossa vida. É tudo em nós. Precisamos, irmãos, que os nossos olhos sejam abertos, dilatados, arregalados e iluminados para enxergarmos isto tudo, os olhos do nosso coração. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, exortação tem um significado básico semelhante ao termo seguinte, traduzido por consolação aí no texto. E pode servir para encorajar, erguer, estimular e consolar. Isso tudo vem de Cristo, irmãos. Exortação, consolo, palavras de amor, isso vem de Cristo, através de Cristo. Todos os dias há um renovar desse encorajamento dentro de nós. Todos os dias há um renovar dessa coragem, desse ânimo dentro de nós. Às vezes a gente fica exausto, e ficamos mesmo, porque há uma luta muito grande, a gente enfrenta uma luta muito grande, e assim, do ponto de vista figurado, a gente recebe muita pancada neste mundo. Às vezes a gente fica exausto, mas Cristo vive em nós, produzindo esse ânimo, essa consolação de amor. Comunhão do Espírito, ou seja, o Espírito Santo nos introduziu numa comunhão tão maravilhosa, tão graciosa, pela participação no Espírito. Eu gosto muito desta expressão aqui. Entranhados afetos
e misericórdia em Cristo. Cristo habita na igreja. O Espírito Santo habita na igreja para manifestar a sua entranha. A entranha da igreja sendo descoberta, sendo manifestada. Como que é a entranha da igreja de Cristo? É a de Cristo. É a do próprio Cristo que está nela. Tem afeto, tem misericórdia. Afeto de Cristo, misericórdia de Cristo. Nós já estudamos sobre isto aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Trata da afeição de Cristo através da igreja. Essa afeição não é preferencial, que tem preferência por um, pelo outro não. Quem tem preferência, irmãos, é o eu. É o eu. Que gosta de um, não gosta de outro. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O eu pode ser sentimental, sabia? O eu pode ser sentimental, comovente, sensível, afeiçoado, filantropo, humanista. Mas tudo isto procede da fonte contaminada, que é o ego, o eu, e não serve para Deus. O eu não serve para Deus. Portanto, a questão não é se é bonzinho ou se é ruinzinho, mas se você, de fato, nasceu de novo. Nasceu de novo em Cristo. Nossas afeições naturais foram crucificadas em Cristo. E agora somos portadores do afeto e da misericórdia de Cristo. Isso só existe na igreja de Cristo. Veja o versículo 2 de Filipenses 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo pede para que os filipenses deem essa alegria a ele, de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo era um homem alegre, muito alegre, mas pede alegria aos filipenses. Ele pede que os filipenses deem mais alegria a ele, a alegria de viver bem em harmonia, a alegria de ter o mesmo amor, de ser unido em alma e mente. Então, Paulo estava alegre pelos filipenses, mas ainda pede para que eles coloquem mais alegria nele em relação à vida cristã. O que deve causar alegria em uma igreja cristã, a igreja de Cristo?
o que deve causar alegria é o estar em Cristo, irmãos, e Cristo em nós. A vida de união com Cristo, união com Cristo, significa, para mim, eu nele e ele em mim. Envolve a obra da cruz e a ressurreição. E veja o versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha isto aqui, irmãos. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. Considerem os outros mais importantes que vocês. Se eu me considero mais importante que você, eu já estou criando uma barreira. Por que que eu acho que sou mais importante que você? Eu não sou. De jeito nenhum. Não façam nada por interesse pessoal. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios e honras. Para que eu quero isso? Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Nada façais com esses objetivos, com essas bestices. Nada é nada mesmo. Nada façais por partidarismo. Isto aqui envolve a ideia de egoísmo, de contenda, defesa de interesses próprios, interesses grupais ou coletivos. Não façam nada por desejos tolos de receber elogios e honra. Nós precisamos ser livres desses desejos danosos de ser honrado, reconhecido, louvado, consultado, estimado. Pelo amor de Deus. Isaías, capítulo 2, versículo 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? A ideia do texto é a seguinte: é não confiar no ser humano que só tem vida enquanto respira. Parou de respirar, já era. A ideia aí é não confiar no ser humano. Não pôr a confiança no homem, ou seja, em nós mesmos. Pois, em que ele deve ser estimado? Em que você deve ser estimado? Estima própria é o que está em voga aqui.
Irmãos, as pessoas se estimam muito. É verdade, é por isso, irmão Zé Rabelo, que tem tanta confusão. A pessoa se estima demais. Paulo está exortando: não façam nada por desejos tolos, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, aqui é um milagre da graça de Deus. O que é um milagre aqui? É essa humildade aqui. Considerar também o outro superior a si mesmo. Isso só é possível se o eu estiver crucificado. A vida do ego é centrada em si mesma, e isso gera transtornos na nossa vida. O eu, pecaminoso e perverso, só pensa nele, mesmo quando está pensando nos outros. Em última análise, é isso que acontece. Portanto, irmãos, é indispensável a crucificação do nosso ego, do nosso eu, para que Cristo seja em nós a nossa realidade espiritual e harmônica. Só assim podemos desenvolver harmonia, comunhão, primeiramente com Cristo e depois com os demais irmãos em Cristo. Porque não dá para desenvolver comunhão com uma pessoa que não está em Cristo. Uma pessoa que está em Cristo e outra que não está, não dá esse encaixe. Se eu sou um com Cristo e você é um com Cristo, então nós somos um. É assim que eu penso. Se eu sou um com Cristo e você é um com Cristo, então você é um comigo. Assim eu entendo a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja dele, a igreja resgatada por ele, salva por ele, a igreja onde ele vive, onde ele habita, a igreja que é o ninho do Espírito Santo. Mas é preciso resolver essa questão do eu. Na tentação, a tentação lá do início, lá do Éden. Na tentação, algo dentro da mulher, Eva, respondeu ao que Satanás estava oferecendo. Motivada pelo desejo de ser igual a Deus, olhou para si mesma e tornou-se egocêntrica. Foi então que o eu egoísta, pecaminoso, teve o seu terrível nascimento e se estabeleceu o seu trono dentro de Eva, depois dentro de Adão, e a partir de Adão, dentro de todos nós que descendemos dele, de Adão. Assim, teve início a obra nefasta e encaliçada do pecado que atravessa toda a história da humanidade. E podemos ver isso nos nossos dias.
Além do mais, esse eu é o grande adversário que nos domina interiormente. Ele é também o pior dos trapaceiros em que se pode imaginar. O pior. O eu se esconde no lugar onde você não o procuraria, em si mesmo. O homem, sob o efeito danoso do eu, vive a partir de si mesmo, para si mesmo, e confia em si mesmo. O eu quer que as pessoas saibam o quanto ele é fenomenal, sensacional, grandioso, importante. O eu tenta demonstrar o quanto ele é bom, generoso, sabido, inteligente, portanto, digno de ser consultado. O lema silencioso do eu é: tenha medo de mim ou me reverencie. O eu quer ser temido ou reverenciado. Mas a proposta de Jesus Cristo, a proposta do Evangelho é a morte do eu. Deus nos crucificou em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Esta é a maior libertação que podemos experimentar, a maior. Ainda temos a nossa personalidade, lógico, nossa personalidade humana, mas é Cristo vivendo e vivendo em todas as áreas do nosso ser. Não mais eu, mas Cristo em mim. É o projeto de Deus para cada cristão verdadeiro. A vida cristã autêntica só funciona para aqueles que estão crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo, e Cristo vive neles. É uma grande bênção morrer em Cristo para mim mesmo. Eu creio. Que bênção, irmãos. Morrer em Cristo para mim mesmo. Porque quando morro para mim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Antes eu vivia só para mim. Agora eu vivo para o Senhor, e porque vivo para o Senhor, vivo também para muita gente. Vivo para o outro também, que é a ideia que Paulo está desenvolvendo aos Filipenses. Então, de egoísmo para o altruísmo. A obra do Evangelho. Antes, eu era deformado, distorcido, porque era todo voltado para mim mesmo. Deformado, tudo voltado para mim mesmo. Agora, em Cristo, isto foi totalmente mudado. Deus quer que, além de reconhecermos que somos pecadores, cheguemos ao fim de nós mesmos, ao reconhecermos a nossa morte com Cristo na cruz. O meu fim é o começo de Cristo em mim. Você crê? O seu fim em Cristo Jesus? Aí você diga para Deus no seu coração: Senhor, eu creio o meu fim em Cristo naquela cruz. Agora o Senhor é o meu tudo. Verso 4. Vamos para o final agora. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Não tenha cada um em vista, veja bem aqui, em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha cada um em vista. Aqui é o olhar atenciosamente. Porque tem gente que olha com muita atenção para o que é seu apenas. Mas também cada qual o que é dos outros. Irmãos, no mundo, cada um cuida primeiro de si, tá? Não tem outro jeito. No mundo, cada um cuida primeiro de si. Pensa somente em si e olha com atenção para os seus próprios interesses. Os interesses dos outros estão fora desse olhar atento. Tem um texto aqui, eu vou ler aos irmãos, que é o texto de Isaías 53, versículo 6. Aqui diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você vê? Todos nós andávamos desgarrados. Desgarrados de quê? Desgarrados de quem? De Deus, irmãos. De Deus. Cada um, você vê, é individual. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Desgarrado de Deus, vive um egoísmo muito grande e cada um tem o seu próprio caminho. Esse cada um, esse seu próprio, geram muita confusão e perversidade. É o mundo. Não existe no mundo verdadeira comunhão. Somente medo, suspeita, ciumeira e autodefesa. De um contra o outro. Cada um está defendendo o seu. Mas isso não é a prática da Igreja de Cristo. Não é. Contudo, irmãos, é importante salientar, ressaltar, que Paulo não está pedindo para você esquecer as suas coisas. Não. Ele não está pedindo para você esquecer suas coisas, largar para lá sua casa, seu trabalho, seu negócio e se engajar somente em favor dos outros. Não, ele não está falando isso. Contudo, na Igreja de Cristo, se espera que o meu olhar de amor e preocupação também focalize as necessidades dos outros, as dificuldades e tribulações do outro irmão. Portanto, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.